A gente apertou o botão da baixa expectativa e agora a gente tá colhendo os frutos disso. 6 corridas depois, o Bifest vai analisar o desempenho dos 5 rookies da Fórmula 1 de 2025. Olá! E aí, como é que vão vocês, pessoal? Oi! Eu sou a Giovana. E eu sou a Luísa. Como sempre, hoje fui eu que falei. Olha! eu tava na minha cabecinha, eu esqueci de falar. Mas está começando agora mais um episódio do Bifest Podcast, onde vocês sabem que se vocês querem ser os primeiros, precisam ser rápidos. Como passaram a semana, meus bens? Tá todo mundo bem, todo mundo vivo. Ai, saúde. A gente tava meio assim, que preguiça. Galera da Fórmula 1 tem que nos ajudar, né? Bom, mas a primeira coisa que eu queria começar dizendo, antes da gente abrir o tema de hoje, é que eu fiquei muito feliz de saber que a gente vai encontrar muitas de vocês na Stock, e especialmente na WEC, as nossas amigas paulistas, que a gente não tem tanta frequência de encontrar. Exatamente. Mas obrigada por todo mundo que nos mandou mensagem. A gente só comentou no último episódio, um monte de gente, vocês vão não... Sim! E chegando mais perto, a gente vai combinando, de se encontrar, de se ver por lá, mesmo que eu já quero inventar a moda. Não promete, porque a gente não sabe se vai fazer. Não vou prometer nada. Eu tô, mas enfim, ficamos muito felizes. Muito felizes. Só que hoje a gente vai falar sobre os rookies. Porque, assim, várias coisas, e vocês podem imaginar o que, nos fizeram pensar assim, olha, nessa semana pós-Miami, a gente não vai ter corrida na próxima semana. Qual seria uma análise legal, diferente do que todo mundo tá falando? Porque não sei se vocês repararam, mas a internet tá em pé de guerra, inclusive. Não é por causa da Liz Macedo e da Antonella. Mas é quase a vibe. Porque, assim, eu inclusive vim com a minha blusa da McLaren aqui hoje. Depois do ocorrido nesse fim de semana na internet. Veio aqui decretar as tuas próprias team orders. As minhas team orders. Eu comprei na internet uma camiseta escrito Landoscar. Quando chegar eu mostro. Eu tô muito ansiosa pra tu usar essa camiseta no podcast. E eu não vou contar o que a minha tá escrito. Porque, assim, a internet tá num pé de guerra, Lando versus Oscar. E, assim, a impressão que eu fiquei vendo a corrida é que, ok, né? Tava ok. Vamos que vamos, galera. Mas, enfim, a internet não interpretou dessa forma. Não, é que a internet tá um pouco doída, que tem um piloto que tá vencendo bem mais que o outro, falando que existe um recorte que não está sendo feito. Então, eu sugiro que a gente faça o seguinte recorte. Vamos analisar as vitórias no período em que os dois pilotos estiveram com o mesmo carro, que são os últimos 2 anos. Sim, que o número é exatamente o mesmo, né? O que a gente recomenda? Assistir a Fórmula 1 2007? A McLaren tá bem... Isso. Eles estão querendo evitar uma situação meio assim agora, eu acho, esse ano, né? Eu também acho. Mas eu acho que vamos olhar pra coisa boa, vamos olhar pra Rookie, porque assim, eu acho que vai ter muito que a gente falar dos papaias nas próximas semanas. E sempre que não tem corrida no final de semana, a gente aproveita pra fazer um episódio especial sobre alguma coisa. E eu acho que a gente deveria começar falando de um rookie que teve mais uma data de estreia não tão boa assim. Porque ele teve um TL tenebroso no ano passado, e no dia seguinte iam anunciar ele como piloto da Fórmula 1 de 2025. Você está falando, obviamente, Kimi Antonelli, que teve como data de divulgação do seu documentário bastante controverso. Quem nos segue no Instagram, @BifestPodcast, sabe do que a gente tá falando. No mesmo dia do Met Gala, cujo anfitrião era o Lewis Hamilton, que há quem diga que ele está substituindo na Mercedes. Isso também é opinável. Isso também é opinável. E, assim, então, acho que a gente vai começar pelo Kimi. Vamos começar pelo Kimi, mas primeiramente, quem assistiu o documentário do Kimi Antonelli na Netflix? O que vocês acharam? Na minha opinião, foi o documentário do WhatsApp, não do Kimi. Foi uma publicidade de 40 minutos pro WhatsApp. Isso. Parece aquele clipe da Katy Perry. Lembra que ela fez tudo por WhatsApp? Tudo falando no Zap. É que eu não quero falar da Katy Perry porque ela tá mal falada na internet, que ela foi pro espaço, né? Tu viu? Vi. Mas enfim, concordo com parece isso aquele Kimi. Acho que aquele Kimi... Parece aquele clipe. Sim. Então, assim... Deu até uma travada aqui. Mas vamos falar do Kimi agora, né? Sim, o Kimi é um italiano de 18 anos de idade que atualmente dirige pelos Petronas, né? Pela Mercedes. E ele foi muito vencedor no kart, muito vencedor na Fórmula 4. Pulou a Fórmula 3, foi direto pra Fórmula 2. Não começou lá tudo aquilo a Fórmula 2, mas eu achei que ele se desenvolveu muito ao longo do ano. E, obviamente, ele foi direto pra Fórmula 1 agora. Sim. E eu tinha uma expectativa, assim, esquisita em relação a ele, porque apesar de gostar dele antes e de achar que ele era um talento inquestionável, eu era parte do time que tinha medo que estivesse sendo jogado cedo demais aos leões
na Fórmula 1. E eu também achava que ele era meio sem graça, assim, meio sem sal. Entendeu? Eu entendo, porque ele é um menino mais reservado. Ele é quase que tímido, eu acho, né? Isso aí. E eu também não conhecia muito, obviamente, a mídia que existe na Fórmula 1 é muito maior, eles estão muito mais expostos. E eu acho que o fato dele estar fazendo um bom começo de temporada também ajuda a pessoa a ficar mais simpática. Não, óbvio, mas eu tinha uma expectativa parecida e eu acho que muita gente, na verdade, tinha expectativa em relação ao Kimi de que, olha, talvez a gente tá apressando demais esse garoto. Porque... Inclusive, no documentário parece que várias pessoas que opinaram na ascensão do Kimi tinham também esse ponto de vista, né? Essas opiniões todas por WhatsApp, né, pessoal? Claro, né, gente? Quem viu o documentário sabe que as conversas só por WhatsApp. Inclusive, o Kimi soube que seria um piloto da Fórmula 1 numa ligação de WhatsApp. Gente, não, assim, olha... o auge do documentário. A gente se divertiu assistindo. Então, assim, a gente comprou a história que a Mercedes nos vendeu de que o Kimi era um grande talento. E por isso, até... A gente tava com medo do desperdício desse talento. Exatamente. Mal a gente esperava de que logo na Austrália ele já ia passar pano no grid inteiro. Sim. Bom, a melhor pontuação dele até hoje... Foi da primeira corrida. Que ele largou em P16 e ele foi escalando... Ele até deu uma rodopiada na primeira volta, que foi uma coisa... A corrida da Austrália foi uma corrida dificílima para todos, Sim, né? Inclusive o pessoal nem tinha aparecido muito na transmissão aquela rodopiadinha dele na primeira volta, e depois o pessoal voltou na filmagem e viu, olha, o Kimi também deu uma não sei o quê. Isso. Mas ele escalou o grid e ele terminou em P4. E a melhor classificação dele foi um P3, e se a gente for considerar as classificações das sprints, então ele foi pole, e esse é mais um dos recordes que ele quebrou ao longo desses... 6 fins de semana. O mais jovem pole sitter da Fórmula 1, né? Kimi Antonelli, se a gente vai considerar sprint, obviamente. E tá todo mundo considerando, porque é impressionante, né? E se tivesse ganho, estariam considerando, né? Ai, olha, eu não sei, porque vocês lembram do Oscar Piastri no Qatar, né? Sim, Bom, mas a transição do Kimi pra Fórmula 1, ela foi uma transição suave, apesar do TL1 desastroso do ano passado, que encontrou o Kimi e o muro. Né? Exato, inclusive eu lembro que no nosso episódio de Kickoff eu comentei, porque a gente tinha do Kimi essa imagem de um grande talento que tinha batido no seu treino livre lá, né? Sim. Então eu lembro que a gente até falou, olha, o Kimi, se quiser nas primeiras 5 corridas, ele pode bater pra achar o limite do carro, depois para de bater, meu filho. Sim. Ele não precisou disso, né? O Kimi, ele já chegando na Austrália. E eu acho que esse é um aspecto que a mim chama muito atenção em relação a ele, e que a gente pode observar não só em relação aos rookies, mas em relação ao grid todo, que alguns pilotos simplesmente não têm essa característica. Sim. E isso é ruim no caso do esporte, mas não tô falando que faz da pessoa melhor ou pior, mas eu acho que pro esporte faz muita diferença, que é a capacidade de aprender rápido e corrigir esse erro. Porque tu olhar pra uma coisa que tu faz errado é muito fácil, mas assim, tu olhar o que tu fez errado, tu entender o que é aquilo, e na próxima vez tu conseguir corrigir, é uma capacidade que o Kimi tem. Sim. E eu acho que um grande exemplo que a gente teve disso foi agora em Miami, que teve todo o hype merecido por ele ter feito a pole pra sprint, etc. Na sprint, ele teve um banho de água fria, ele terminou a sprint, inclusive, fora da zona de pontuação. Veja, ele largou na pole, ele não largou bem, e ao longo da corrida foi piorando a atuação dele. E assim, 3 horas depois, ele tava na quali e ele classificou P3. Excelente. E no dia seguinte, ele largou na largada de Miami, que foi uma largada bem caótica. Foi uma largada complicada. Ele não perdeu posição. E depois, apesar de ter terminado a corrida abaixo do P3 que ele classificou, ele ficou ali por cima. E, enfim, e na minha avaliação não se deixou abater. E eu achei muito impressionante o quanto as duas largadas, a da sprint e a da corrida de domingo, tipo, melhoraram. E o quanto o banho de água fria da sprint atrapalhou pouquíssimo a classificação dele pra corrida de domingo, sendo que as duas coisas aconteceram no mesmo dia. Exatamente, e a impressão que eu fiquei, pelo menos, é que não só não atrapalhou, como ele conseguiu melhorar a partir daquela, entre aspas, falha do sábado. Exatamente. E isso é uma coisa, eu me lembro muito de uma entrevista que eu já fiz muita referência aqui no podcast, mas que é uma entrevista que eu gosto muito, que é do meu queridinho André Stella, no Beyond the Grid, que ele comenta, eu lembro muito dele falando isso quando o Oscar chegou na Fórmula 1,
opinião, que uma das principais qualidades que eles viam no Oscar e que na opinião do Stella é uma qualidade que eles iam cada vez mais buscar nos rookies. Ter chegado na época de um carro bom da McLaren. Ah, não, desculpa. Calma. Não foi o Stella que falou isso. Comente foi aí. o TikTok. Comente aí se você acha, entre Lando e Oscar, quem que tá mais pra Antonella Braga, quem que tá mais pra Liz Macedo. Mas isso foi uma coisa que o André Stella comentou, que a adaptabilidade e a velocidade de aprendizagem é uma coisa que cada vez mais vai ser buscada nos rookies. O quão rápido eles conseguem se adaptar a uma coisa diferente. Então eu e o Stella, aqui. Com certeza. Arrasei. Por isso que eu gosto tanto de vocês dois. Obrigada. Olha só. E eu acho que a gente acabou agora, nos últimos tempos, o Lando tem estado muito na mídia, que nem nosso comentário que a gente acabou de fazer agora, brincadeira com o Lando. Mas tem chamado muita atenção da mídia a reação emocional do Lando quando alguma coisa vai errado. Sim, eles falam basicamente só disso quando Exatamente. Se o Lando vai bem, ele tá no melhor carro. Se o Lando não vai bem, nossa, como ele não tem controle emocional. Isso. Mas, resumindo, de uma certa forma, a gente veio a esperar que incidentes, erros, esse tipo de coisa afete os pilotos de uma forma bem acentuada. E com o Kimi, o Kimi é mais um exemplo de um piloto com quem a gente não vê isso. Eu concordo. E, dito isso, eu também concordo com o coleguinha de escola da irmã do Kimi, que parou ela pra dizer assim, queria um autógrafo do teu irmão? Olha, a gente... amor, a única participação da guriazinha, tirando brincar de pega-pega com o Kimi, foi no jantar, assim, a falando Nona com o colega. O pai dele se emocionou, a mãe dele levou um bolo colchão, mas eu achei ela almond mom. Me digam se vocês não concordam. Tu não achou natural ela chegar com o bolo, assim? Não, um bolo colchão gigantesco, iam comer 6 pessoas, aquela mulher. Tava tentando super compensar alguma coisa. O Kimi nem entendeu, ele ficou tipo... Ué? Que estranho. E a menina abriu a boca pra falar assim... Meu colega na escola me falou assim, queria um autógrafo do teu fratello, del tuo fratello. Eu adorei, eu acho certo. Olha, eu acho que a gente riu, mas no fim a gente tá fazendo mais propaganda desse documentário do Kimi do que a própria Mercedes faz, eu tô achando. Mas eu achei que foi legal, inclusive, assim, se a gente for ver a relação dele na equipe, isso pra mim é um ponto alto do documentário, sabe? Sim. Tipo assim, especialmente a relação dele com o Bono, que as mídias da Mercedes estão tentando mostrar bastante o quanto eles estão se dando bem, etc, etc. E no documentário, o Bono bem mais... resistente. Passivo-agressivo. Eu achei passivo-agressivo. Ele falou assim, é que eu tava entendendo que eu ia me aposentar sendo engenheiro do Hamilton. Ele basicamente falou que ele não esperava ter que construir uma relação com outro piloto na sua carreira. E eu achei também que eles deram uma pesada na mão, porque o Kimi, gente, o Kimi tem um menino de 18 anos. Ele chegou ali, veja... Ele tava... Com certeza ele conhecia toda a pressão da coisa, sabe? Ele com certeza tem as suas inseguranças. E ele chegou ali e o pessoal... vamos testar isso, vamos testar aquilo, o que tu acha, o que não sei o quê. Aí ele foi conversar com o Bono ficou olhando pra ele com uma cara. Sabe quando tu olha pra pessoa, tu tem certeza que ela quer que tu calhe a boca e que ela tá te mandando calar a boca mentalmente? E coitado! Tipo, Não, mas eu entendo perfeitamente. E eu me lembro muito ano passado, quando a gente, obviamente, já sabia que Kimi e Bono trabalhariam juntos. Sim. Que tinham várias coisas, tipo assim, teve alguma corrida que o Kimi chegou no grid em algum momento e deu um abraço, assim, no Bono, e o Bono deu um pulo, assim. Sim, o Bono entendeu um susto. Tipo assim, eu acho que o Kimi, ele tava... fazendo mais esforços pra aproximação com o seu futuro engenheiro, no caso. E isso é certo. Quando a gente tá chegando num lugar e a gente pretende ter uma boa relação, demanda esforço mesmo. O Kimi está correto. Não, ele tá correto. E assim, muito disso é a nossa percepção, óbvio. A gente que vê de fora e de longe, né, também. Nós somos, por enquanto, stay-at-home fans. Exatamente. Mas é inegável que quando deu a pole do Kimi esse fim de semana, parecia que o Bono tava assim, aliviadíssimo, né? Não, nunca tinha se visto um sorriso tão largo na boca de Toto Wolff como se viu naquela pole. Tinha, pra 2021 tinha. Mas aí depois, desde 2021 é mais difícil. Ai, gente, eu não sei, tá? E a gente tem que considerar que o Kimi é colega de quem? Do George. O George é o senhor consistência do campeonato de 2025. É impressionante. Que calado venceu outra vez, né? No P3, que é assim que o George tá escalando. É assim que o George tá vencendo, né? No P3. Isso. Perfeito. O IP3,
porque a Mercedes precisa ficar bem nos construtores. Mas isso eu acho muito legal, porque o Kimi tá fazendo uma campanha muito impressionante, mas é uma campanha impressionante que mesmo assim o colega de equipe dele, imagina a pressão. É, claro. E o George, ele tá se mantendo, ele tá classificando acima do Kimi, não todas as vezes, né, porque agora tivemos uma pole do Kimi. Isso. Mas o George, ele tá o se George mantendo. já fez pole esse ano? Não fez pole esse ano. Não lembro. Não fez pole esse ano. Mas o George, ele tem conseguido resultados na classificatória e na corrida acima do Kimi. Ele tem conseguido se manter nessa posição. O senhor consistência, que nem tu falou, né? E no geral, o relacionamento deles, enquanto colegas, me parece que tá sendo construído de um jeito legal também. Sim. Só que eu tenho uma sugestão. Eu acho que o Kimi deveria, tal e qual George William Russell, não fazer é assim. aquele vídeo do carro, botar a menina WAG dele lá e fazer igual o George fez com a Carmen. O Hits não patrocinaria? Eu ia te dizer, não é George William Russell. É George William Russell! É isso aí, né, pessoal? Ó, pra quem não sabe do Fica que a gente... aí a minha sugestão, então, tá? Pra quem não sabe do que a gente tá falando, o Ritz-Carlton fez uma publicidade com o George, com a Carmen, nesse fim de semana, que o George eles levou... tinham feito uma bem no começo da temporada. Isso. E aí eles estão fazendo, pelo que eu entendi, em todas as cidades de praia, tá? Adorei! Pelo que eu entendi é isso, porque eles fizeram Espertos. na Austrália, fizeram Miami... Eu Entendeu? adorei. Eu amei também. Mas que basicamente o George levou a Carmen numa hot lap, que eles chamam, que é quando eles levam o pessoal convidado pra dar uma voltinha bem rápida. Pra passar uma vergonha dando uns berros no carro, né? No caso. Eu ia adorar, não finjo que não. Ia. Aí eu tenho labirintite, eu vou andar de atestado médico o dia que isso me acontecer. Tu vai ficar me filmando de fora do carro. Claro. Sim. Mas botamos uma GoPro no carro também, né? Não, com certeza, mas isso a própria Fórmula 1 faz. Isso aí eu gostei, tá? Foi a minha própria ideia, então claro que eu gostei. Tu gostou? Tu acha que deveriam fazer também? Eu acho que todas as WAGs eles deveriam fazer. Isso. Porque a Rebeca tá amicíssima, né? A Rebeca e a Lily já fizeram um girls dinner ali na hospitalidade da Williams. Até Léo Leclerc esteve. Léo Leclerc teve, inclusive, o seu girl dinner ali, né? E a Rebeca comentou nesse vídeo também da Carmen e do Russell. Tipo assim, ai, gente, eu amei muito. Então já fica aí. A Rebeca também quer fazer? Quer fazer? Posso dar uma lacrada? Ai. Posso dar uma lacrada? Vai com Deus. Se pra eles o WAG é bom pra fazer publicidade pra Fórmula 1 Academy, então pode usar as WAGs pra fazer publicidade pra Fórmula 1 também. Com certeza. Enfim, terminou minha lacrada. Lacrou, arrasou. Vai lá. Eu concordo com esse lacre. Tu concorda? Lacrei também. E o Toto Wolff? A relação do Kimi com o Toto, eu acho que não tem nem muita graça a gente comentar. Porque, assim, simplesmente o Toto colocou no cinema particular da Mercedes voltas do Kimi pra ele ficar assistindo, entendeu? Além do que tu me falou, que o Kimi é coach do filho do Toto. Então, gente, a gente sabe que em algumas ocasiões em que o Jack Wolff que eu sou meio contra coaches. Não, eu também sou. O pessoal vai escalar uma montanha, né? Depois fica postando vídeo no TikTok dizendo que a partir de não agora... Não é mais a esposa. Depois, 20 anos depois, a minha esposa é a prioridade na minha vida. Como é que é aquele? Mas enfim, também não sou muito a favor de coaches, mas a verdade é que quando o Toto foi levar o filhinho dele, o Jack, pra andar de kart esses tempos, levou o Kimi junto pro Kimi ser tipo um coach do Jack. Eu achei certo. Não, eu acho certo no sentido de que o Kimi é um vencedor do kart. E eu acho que também tem mais coisas que o santo de casa não faça tanto milagre. Sim, entendeu? Na casa do ferreiro o espeto é de pau. Às vezes o que acontece? O Toto tá lá falando pra criança, a criança não aguenta mais ouvir o Toto falar. Chega ali um menino mais jovem, querido, que também pra ele é bom ter essa relação pessoal, entendeu? E o Toto, ele gosta de fazer isso com os pilotos dele. Inclusive, eu não sei quem lembra, quando o Hamilton foi tomar um cafezinho com ele pra falar que ele tinha assinado com a Ferrari, ele falou pro Jorge, Jorge, levanta teu acampamento aqui, que o Jorge tinha dormido na casa do Toto, que ele ia fazer simulador. Ele falou, levanta teu acampamento que o Luiz tá chegando. Então, assim, não é de agora que o Toto tá botando os pilotos pra dentro de casa. É tipo amante de filme, tu sai que o outro tá vendo. Isso eu não entendi essa parte. Mais uma das dúvidas que ficaram naquele Mas pra documentário. quem achava que o Toto tratava o George como filho, é porque não conhece a relação Toto Kimi Antonelli. Sim. Sim. Um dormidão no Toto, que vai me dizer que o Kimi nunca foi. Eu queria saber. Festa do pijama. Eu achei tudo. A gente já falou de como outras pessoas estão lidando com o Kimi, mas assim, o Kimi, como é que ele se coloca? Eu acho que ele se coloca de um jeito tranquilo, sabe? Eu acho também. E eu tinha aquela impressão no começo, como eu falei, que ele era meio sem sal, nananã. Mas eu acho que isso um pouco também é da idade. E da gente não conhecer muito ele também. Isso, e assim, de não saber como é que vai lidar com as coisas, de tu ver mais foto, mais a pessoa, né, mais na dela e tal.
hoje em dia, eu não tenho essa impressão. Eu acho que ele é mais na dele, só. Isso. E eu acho que, no geral, os rookies têm esse espírito. Eu acho que cada um tem o seu jeito, claro. Mas tem... o Isaac, eu acho que talvez não tenha tanto. mas eles têm esse jeito mais tranquilo, mais numa boa, sabe? Pra mim, o Oli Berman parece muito com o Kimi nesse sentido. O Gabriel também. Sabe? De ser assim, um pessoal mais na dele, legal, enfim, mas, sabe, outro pique. E não tem aquele pique... um super-herói chegando, entendeu? E eu acho que é parte daquilo que a gente já falou outras vezes também, que as novas gerações, elas vão cada vez ter mais noção do quanto elas estão se expondo fazendo algumas coisas. Sim, e eu acho que o Kimi também, ele já contava com uma legião de fãs antes de ir pra Fórmula 1. Não, a Itália tá obcecada pelo Kimi, né? Obcecada, e antes de ser o Kimi, todo mundo já achava que ia ser o Kimi. Sim, nos comentários das fotos do Kimi, todo o pessoal, o próximo da Ferrari, o próximo prometido da Ferrari. Gente, Itália, se acalme. Inclusive, está começando agora o Minuto Carlos Sainz, porque eu tenho mais uma reclamação a fazer. Vocês ele achavam... não é mais da Ferrari. Não, vocês achavam que eu tinha reclamado muito no minuto 20 e poucos do episódio de hoje? Vocês estão errados, porque eu vou reclamar agora, que o documentário do menino Kimi Antonelli começa falando que o quê? O drama, quem vai ocupar o assento da Mercedes? Olha, vocês me desculpem, mas o drama que aconteceu ano passado era onde Carlos Sainz sentaria o seu traseiro em 2025? Nas arquibancadas? Em algum carro de Fórmula 1? Dentro da garagem? Não se sabia. Mas assim, vamos combinar. O nome do Kimi Antonelli era um nome muito mais certo do que qualquer possibilidade do Carlos Sainz. Não, eu concordo plenamente. Eu acho que a gente fala... gente, falei. A gente fala com tom de brincadeira, mas isso é uma coisa... Não, eu tô falando sério. Não, com tom de brincadeira, né, Luísa? Mas uma coisa, obviamente o documentário é do Kimi, eles vão falar sobre o Kimi, mas eu concordo plenamente que pra quem tava acompanhando a Fórmula 1 ano passado, o maior drama não era se o Kimi, quem ia ocupar o assunto da Mercedes, era pra onde ia o Carlos Sainz. Porque pra onde fosse o Carlos Sainz ia desencadear todas as outras mudanças. Coisas, exatamente. Exatamente. Obrigada. Tá, mas e quanto tempo falta ainda pro Kimi ganhar uma corrida? Eu não sei, eu acho que tempo... O que vocês acham? Vocês Comentem. sabem que eu tenho apostado os Mercedes no pódio bastante, e eu quero muito ver um pódio do Kimi, eu acho que ele merece. Vai ter, falta pouco. Vai ter. Era isso que eu ia dizer, eu não sei quanto tempo falta, mas eu aposto, assim, eu tenho uma convicção muito forte de que 2025 teremos ao menos um pódio do Kimi, se não tivermos mais pódios. Não sei se vai ganhar corrida ou coisas do tipo, mas assim, começar a frequentar o pódio tal e qual o George, acho que é muito provável. Muito provável. E muito acho provável. Que, inclusive, é uma aposta segura se a gente for considerar o carro da Mercedes, que foi um carro que melhorou muito do ano passado pra cá. Não, com certeza. E eu agora vou estar gerando conteúdo pro Bifest pra daqui a 3 anos, tá? Porque eu vou fazer uma aposta de longa duração. Porque assim, o pódio tá vindo, a primeira vitória tá vindo e o Mundial vem também. Eu também acho. Já tô falando, vai ter uns 2 anos que o Piastri vai ganhar, de repente o Lando ganha mais outro e o Kimi com, 21, 22 anos de idade leva um Mundial. Sim, já vai ter 4 anos de experiência num carro. Corta pra, as pessoas daqui a 3 anos... Nada a ver. Nada a ver essa Giovanna. Ai, não gostei dela. Ela usa uma camisinha da McLaren. Sim, é capaz das pessoas me lincharem na rua e falar, fã do Lando. Não, gente, campeão de 2008 é o Lewis Hamilton. Você se liga aí nisso daí que estão falando de mim. Fake fan! Não acuso as pessoas de serem fake fans. E agora que a gente ficou 500 milhões de anos falando do primeiro rookie, de todos os 5 que a gente vai falar nesse episódio... Já deu pra vocês conhecerem os critérios que a gente vai usar. Então agora que a gente já passou bastante pano pro Kimi, a gente vai passar pano pra mais um rookie. Depois a gente não vai passar pano pra mais ninguém. Combinado? Então nós vamos falar agora do Bibi. Bom, o Gabriel Bortoleto, brasileiríssimo. 20 anos de idade. Corre pela Stake, né? E o Bortoleto venceu. É o nosso maior pesar. Venceu Fórmula 3 e Fórmula 2 no ano dele de Rookie. Infelizmente, não vencerá a Fórmula 1 no ano dele de Rookie. Infelizmente, isso não vai acontecer. Seria tudo se a gente tivesse também essa estatística a respeito dele. E eu tinha uma expectativa baixa, exatamente em função da equipe onde ele estava. E vocês sabem disso, a gente sempre falou abertamente. E eu acho que é o caso de todo mundo, né? Porque não tem como a gente negar o talento de uma pessoa que ganha Fórmula 3 no primeiro ano, Fórmula 2 no primeiro ano. Pô, é um cara bom. Sim. Mas ele tava indo pro carro que ano passado e nesse ano também, o pior carro do grid. E tem outras circunstâncias que acho que ao longo do que a gente for falando dele, a gente pode
citar, que passam longe dele. E assim, entre estar na Fórmula 1 e não estar, a decisão é estar. E é isso aí, tá certíssimo. Perfeito. Eu tinha uma expectativa de que ele fizesse uma linha de merch Brasil, Gabriel. Pra Interlagos vai vir. Vai vir. Eu acho que vai vir também. Ainda não veio, tipo, a linha do Gabriel. Eu acho que ia ser bem legal. Mas eu entendo que tem também um pouco disso de adaptação. Tem um pouco do lugar onde a equipe tá. Tu não chegar também, assim, sei lá, com o pé na porta. Será que seria bem visto? Tipo... Sabe? Eu entendo. Sim, baixar também... a bola um pouco no começo. Então eu ainda tenho a expectativa de que pra Interlagos tenha, sabe? E que sejam vendidos no Brasil esses merchs. Gente, tem equipe que não vende coisa no Brasil. Entregues no Brasil. De preferência sem taxação, né? Mas, de preferência. Eu acho que isso que tu falou é um pouco da minha expectativa que eu tinha com ele antes de começar a temporada. Tipo assim, o que eu esperava dele é tipo assim, menino, não se deslumbre, sabe? Vá numa boa, aprenda o máximo que tu conseguir. E isso ele tá fazendo perfeitamente bem. E isso, não só ele tá fazendo perfeitamente bem, como logo na Austrália ele já classificou melhor do que o Hulk. Tudo bem que o Hulk também nos surpreendeu pontuando na Austrália, né? Mas assim, eu acho que o Gabriel, ele tá fazendo exatamente aquilo que a gente gostaria que ele fizesse. E eu acho que apesar dele ainda não ter pontuado, o fato de por várias vezes, em circunstâncias diferentes, ele ter estatísticas e estar posicionado à frente do colega é uma coisa que é muito relevante. Não só pro ano dele na Fórmula 1, mas para os próximos anos dele no grid. Perfeito. Sabe? Pensando na longevidade da carreira, considerando, assim, coisas que outras equipes podem estar observando, sabe? Características dele nesse sentido são muito importantes. A gente considera, às vezes, vencer, né? Assim, olha tudo que a gente falou do Kimi agora. Mas, assim, tem... Eu nunca vou esquecer, e pra mim, por enquanto, ainda é o melhor exemplo do quanto a Alpine preserva o Gasly pelo fato dele ser um piloto que gera baixos custos de manutenção no seu carro. Perfeito. Sabe? Perfeitamente. Por exemplo, isso é uma característica que pro fã, ela basicamente não existe. E é uma característica... que eu acho que o Gabriel, por exemplo, se enquadraria muito bem. Porque sempre que dá problema, é problema no carro. Exato. Nunca é uma coisa, tipo, causada pela inabilidade dele. Que seria uma coisa natural, considerando que ele também tá lá aprendendo. E eu acho legal a gente ver essa diferença entre inabilidade, que aí seria a pessoa que não tem a habilidade, ou uma inexperiência. Isso, é porque quando chegar no Durham, eu quero falar de inabilidade. Vocês não acham? Não, totalmente. Mas eu acho que, assim, o fato do Bortoleto ter classificado melhor que o Nico foi tanto na Austrália quanto em Miami. Não só é impressionante porque o Nico é um piloto experiente, mas também porque o Nico é um piloto experiente em pilotar charretes. Sim. Então, assim, o Nico, eu acho que é uma habilidade especial tu conseguir lidar com um carro que não é muito bom. Sim, e o fato do Hülkenberg ter marcado pontos na stake de 2025 me faz acreditar que, com certeza, em algum momento do ano, o Gabriel também vai fazer isso. Ana Hickman, tudo é possível, sabe? Não, porque, assim... Eu acho que a stake, no ano passado, ela contou com muitas circunstâncias pra rolar os pontos do Joe no ano passado, né? Aqui os pontos do Joe eternamente marcados pela fantasia de Chile do Carlos Sainz. Sim, porque o Carlos fez uma aposta quando ele ganhou de presente essa fantasia de Chile. Ele falou, olha, se o Joe marcar ponto, eu vou usar. Vestir. Acho que ele não queria vestir? Eu acho, mas o Joe marcou ponto e ele vestiu. Sim, e eles fizeram uma brincadeira super queridos e tal, enfim. Mas o Hülkenberg, ele teve algumas circunstâncias nesse sentido também da pontuação dele esse ano, que foram vários DNFs, vários problemas, e acabou ele subindo. Não tem problema nenhum, ponto é ponto. Depois que sobe lá no ranking, é ponto igual. E eu acho que é só uma questão de tempo pro Gabriel marcar pontos esse ano. E como é que tu acha que tá o relacionamento interpessoal entre o Gabriel e o Nico? Eu já falei várias vezes aqui que eu achava que o Hülkenberg não tava se esforçando, tá? Eu também achava isso, especialmente mais no começo. Isso, e assim, e várias coisas, tipo, em várias situações o Hülkenberg aí postava todo mundo, não postava o Gabriel, respondia as pessoas, não respondia o Gabriel. Naquele dia do F1 75, ele postou print nos stories que ele tava mandando mensagem pro Checo. Dizendo que se amam. Lembra? Sim, um Checo, ex-colega do Hülkenberg, que também tinha sido um candidato ao assento da stake. E inclusive o Hülkenberg apagou aquele post depois, né? Não tem problema, nós temos o print. Nós temos o print. Mas assim, parecia que ele não tava se esforçando. Tanto que a gente comentava, ele não postava foto com o Gabriel. Daí uma coisa depois até isso mudou. meio grosseira. Tipo assim, não era só um não esforço, também parecia que tinha, tipo, uma má vontade. E isso tem melhorado. Eu acho que tem melhorado, tanto que esse fim de semana ele postou uma fotinho muito legal dos dois no carro do Lego. Mas isso aí foi o Lego que construiu.
Olha, o aquele campeonato Lego dos construtores, o Lego vai marcar ponto? Porque o negócio é o seguinte... Ai, mas a steak tava ruim até no do Lego, tava lá no fundão. Não importa. O Lego uniu o grid. Eles adoraram. Tinha que ter mais vezes o Lego. É que não pode saturar também, mas tinha que ter mais vezes o Lego. Não, e assim, sem contar que tudo a ver com Miami, né? Tipo... Tudo a ver com... E vocês viram os fãs depois na invasão do grid, eles juntando pecinhas de Lego do chão pra guardar de souvenir? Ai, eu amei! Ai, eu faria isso também! Ai, esse daqui é o Lego que saiu do nariz da Alpine de Lego. Bom, mas... eu acho que o tempo também é muito bom pras relações, né? Mas assim, não existe nenhuma relação que ande bem no tempo se as pessoas também não estiverem se esforçando pra isso. Então eu acho que nesse sentido o Fica aí a Hülkenberg dica. Tem melhorado também. Porque o Gabriel o tempo todo parecia satisfeito, parecia atencioso. Eu lembro, eu fiquei com muita dó no evento das Liveries em Londres, que o Gabriel, tipo, postou uma foto com o Hülkenberg, tipo assim, poxa, vai ser uma alegria dividir esse ano contigo. Eu me lembro disso. Sabe? Legal. E o Hülkenberg, tipo assim, deu um like na foto, entendeu? Nem pra deixar um comentário. Sabe? Pô, chato. Agora aí ele tava repostando todo mundo e não dava atenção pro menino. Agora parece que a coisa melhorou. Ele tá até chamando o Gabriel de amigo, né, no Instagram. Tipo, amigo em português. Ah, legal. Gostei. Legal. Aí a Steak, né, parênteses, sempre eles foram uns admins muito bons de redes sociais. E assim, muito legal que todos os vídeos da Steak têm legenda em português, né? Muito legal isso. Isso é excelente. É que assim, é uma coisa tão... necessária simples, e simples, mas assim, sei lá, a gente vive uma era de Instagram que as pessoas não respondem comentário, né? Então, assim, às vezes o óbvio a gente precisa voltar lá e dizer. E às vezes a gente se acostuma tanto a ver coisa em inglês que às vezes eu vejo muito no TikTok. A gente posta alguma coisa que tem um negócio em inglês e o pessoal pede tradução nos comentários. O pessoal fala, ai, nossa, mas eu não consegui ver esse. Sim, porque só tem em inglês. E eu acho muito legal que eles estão tornando também acessível, porque a fanbase do Brasil é quem tá forte ali com o Gabriel mesmo, eu acho. Com certeza. Tipo assim, porque se a gente vê, eu acho que essa percepção que a gente tem de que o Gabriel tem muito apoio, muito fã, é muito também da gente estar na nossa bolha do Brasil. Sim. Porque a mídia internacional não tá prestando tanta atenção nele, na minha opinião. E eu acho que tem uma coisa que é natural também. Eu acho que são dois movimentos naturais. Primeiro, que é a bolha Brasil, tá dando todo esse apoio e toda essa atenção, tá todo mundo felicíssimo que tem um brasileiro no grid, e etc, etc. Eu acho que isso é muito natural, isso é bom. E eu acho que também é natural que a imprensa internacional não dê tanta atenção, assim como eles não davam atenção pro Zhou Guanyu, que tava lá no lugar do Gabriel. Perfeito. Sabe? Assim como o Valtteri Bottas, que era um piloto super experiente, tava lá, ele também não tinha aquela atenção toda, porque... Exato. Sabe? Então, eu acho que são coisas naturais. E... o que eu não gosto é que, às vezes, tipo assim, eu acho que a imprensa internacional tem um olhar muito mais pessimista em relação ao Gabriel. Eu achei que tu ia falar anglocentrista. Não, eu acho que é um olhar mais pessimista. Sim. E eu acho que a imprensa brasileira tem um olhar otimista, não realista. Eu concordo. Eu me lembro muito nos testes pré-temporada que o pessoal publicava umas matérias e foi meio que o nosso primeiro gostinho de como é que vão falar do Gabriel, como é que não sei o quê. E pegavam, tipo assim, sabe quando o piloto, tipo, no meio da sessão faz, tipo, uma volta que é mais rápido, mas aí logo em seguida outros fazem voltas e passam na frente? E o pessoal, no minuto tal, do treino tal, o fulano estava Foi o mais rápido. Sim, umas coisas tipo assim, o pessoal não precisa também forçar a barra, sabe? O menino tem vários méritos, não precisa. Até porque eu acho que se a gente for olhar pra realidade, o Gabriel, ele é um piloto muito bom em um carro muito ruim. Exato. E, no momento, as principais limitações que ele tem se dão em relação ao carro. Sim, concordo plenamente. Eu acho que a gente vai passar por outros rookies que não são assim, são limitações da pessoa, do piloto, do profissional que tá se formando, sabe? E o Gabriel, apesar de que todos os profissionais estão sempre em formação e sempre tem espaço pra melhora, tipo assim, tu olha pra atuação do Gabriel e tu vê que ele está limitado por uma coisa que não depende dele. Sabe? Concordo plenamente. Inclusive, na Austrália, o pessoal da Servus, que é a transmissora de Fórmula 1 da Áustria, fizeram uma matéria com quem? Helmut Marko. Sim, alerta passivo-agressivo emitido. E aí, então, os caras são espertos, porque eles deram 5 rookies pro Helmut Marko e pediram pra ele botar em ordem de quem ele achava melhor. E aí, ele... É igual entrevistar o Helmut depois do Max fazer uma pole. Não, mas é a melhor entrevista que ele podia dar. Sim. Isso aí, meu filho, dá
teu palpite. Imagina, esse homem tá no céu. Não, e assim, os caras são espertos porque eles sabem que vai render uma entrevista dessas com o Helmut. E tinham várias categorias para A, B, C, não sei como é que era lá. E ele colocou o Gabriel na categoria B, porque na opinião do Helmut, o Gabriel não tinha velocidade. Não, ele falou assim, o Gabriel muito confiável, consistente, mas que na opinião do Helmut faltava velocidade. Não, eu tenho uma sugestão. Vamos fazer tal e qual o Sr. Helmut e pegar só o que nos interessa. Sim. Nessa mesma entrevista, ele também falou que ele acreditava que o Gabriel teria um futuro longevo na Fórmula 1, apesar de pouco expressivo no sentido de campeonatos mundiais. E vitórias e pontos em geral. Então nós vamos fazer o seguinte, o Gabriel consistente, segundo a avaliação do Helmut, nos serve. Entendeu? O Gabriel longevo na Fórmula 1 também não serve. Porque um piloto longevo, consistente, ele vai chegar às vitórias. Entendeu? Isso aí não faz nem sentido o que esse homem tá falando. Não, a gente tá brincando, mas nessa ocasião, inclusive, o Gabriel respondeu ao Helmut. E era muito no começo da temporada. E assim, ele respondeu, tipo assim, comeu quieto, almoçou e jantou. Ele deu uma resposta muito boa, muito madura, e eu acho que foi um daqueles momentos que o Gabriel teve a oportunidade de se mostrar na mídia. Isso. Porque bem ou mal, como ele tá mais e profundo no grid, bem. Tanto que o Helmut nunca mais bateu nele, né? O Helmut não bateu de novo nele. Mas ele falou, olha, eu respeito muito a figura do Helmut no paddock, ele é uma pessoa muito importante, eu vou provar que ele tá errado, e ele também é uma pessoa que já cometeu vários erros, né? Isso aí, um beijo. Feito, resolvido. E o que tu Agora, acha que vai dar do Bibi? Ó, eu acho que ele tem uma característica muito boa pra esse projeto da Audi. Já disse o Mattia Binotto que é um projeto de 10 anos de muito trabalho. Falando nesse contexto, ele quis dizer que são 10 anos de construção. Eles não pretendem campeonatos e grandes feitos nos primeiros 10 anos. Pensem na recuperação da Williams, por exemplo. Não é do dia pra noite. Exatamente. Construir uma equipe muito menos. Então, considerando um piloto longevo no grid, como disse o Sr. Helmut, e consistente, eu acho que o Gabriel tem essas características e ele vai se encaixar muito bem no projeto. Agora, pensando no Gabriel e no quanto a gente quer que ele seja campeão e que o talento dele floresça em bons carros, assim como eu falei no começo do ano, ainda acho que essa temporada de agora, de 2025, pode sim ser muito útil para ele prospectar a ascensão em outras equipes. Eu concordo plenamente. Eu acho legal que ele tá sendo confiado pra ser um piloto que vai embarcar nesse projeto Audi. Sim. Eu acho que isso diz muito mais sobre ele do que sobre a Audi, na verdade. Com certeza. Mas eu acho também que a Fórmula 1 tem memória muito curta. Então, agora, a gente acabou de sair de um ano em que ele foi campeão da Fórmula 2 no seu primeiro ano. Tinha sido da Fórmula 3 no seu primeiro ano antes também. Mas não vai mais muito tempo que, assim, de P20 em P20, o pessoal esquece que o menino é um menino muito bom, sabe? Sim. Então, eu acho que ele também não pode ganhar essa fama de Nico Hülkenberg. Hülkenberg é um ótimo piloto que nunca esteve, tipo assim, não vou dizer nunca, mas ele teve muita má sorte nas equipes em que ele esteve. Sim. Então, assim, ele pegou uma má fase de muitas equipes, né? Não, então assim, olha, se ele continuar no grid por bastante tempo na Audi, daqui a 10 anos ele começar a, sei lá, pontuar mais, pegar pódio... Daqui a 10 anos ele vai ter mais ou menos a idade do Carlos Sainz, um pouquinho menos. É, por aí. Então assim, ele tem tempo de grid, se ele ficar até lá, ele Sim. tem muito tempo de corrida pra vida dele ainda. Não, perfeito, mas aí... Será que ele ainda vai carregar a força que ele carrega agora como um campeão da Fórmula 2? Como alguém que todo mundo sabe que é muito bom? Porque também o pessoal adora apontar dedo e olhar pro Nico Hülkenberg e falar, não, mas o Nico é muito ruim, o Nico não sei o que. O Nico é um ótimo piloto, tanto que ele tá no grid até hoje. Sim. Tanto que vários não têm assento e ele continua tendo um assento. Exato. O fato dele ser alemão ajudou pra ele ficar na Audi? Com certeza, como costuma ajudar os alemães, né? Sim. Mas, enfim, eu acho que o Gabriel ele tem que cuidar, porque a Fórmula 1 tem memória curta e reputação importa muito. Bom, agora a gente parou de passar pano, né? Eu falei que o Gabriel era o último que a gente ia passar pano. E o Ollie Behrman, que já era tido como o rookie mais experiente do grid, concorda? Aos seus 19 aninhos, o inglês, atual colega de Esteban Ocon na Haas, não tem feito uma boa temporada. Ele não tem feito porque, veja, a gente tava com a expectativa muito alta sobre o Ollie Behrman. Sim. Porque o Ollie, não foi a primeira vez dele num carro de Fórmula 1 esse ano. Ano passado ele teve 3 oportunidades de mostrar o talento dele na Fórmula 1. Uma na Ferrari, substituindo o Carlos Sainz, que tava de apendicite. Sim. E ele foi muito bem, acho que ele foi P7 na corrida, pontuou. Inclusive, isso foi uma das maiores injustiças do Drive to Survive do ano passado. De não ter mostrado isso, né? Que eles só mostraram o Ollie Behrman mal no Brasil.
Porque foi uma outra situação que, então, ele tava substituindo o Kevin Magnussen, que teve um piriri. Sim, né? Isso, e ele também substituiu o Magnussen no Azerbaijão, só que aí é porque ele tinha cedido lá os pontos da carteira. Tinha que limpar a carteira dele, exatamente, né? E aí também o Oli largou P10 e terminou P10, ele pontuou também pela Haas. Então, e no começo do ano, lá no episódio do Kickoff, a gente ainda comentou, olha, o Oli sendo o piloto mais experiente e estando em um bom carro, que a gente esperava que a Haas também viesse um bom carro, e não tá tão bom assim, é verdade. Ele precisa apresentar essa consistência, e a gente sabia que a Haas não faria P1, P2 o tempo inteiro, obviamente, mas a gente também não esperava que seria assim, P17, P15, né? A gente imaginava que o desempenho do carro, da equipe, estaria também melhor. Eu acho que isso também é uma coisa a se considerar. Não, totalmente. Eu acho que foi um balde de água fria a performance da Haas. Isso a gente pode ver porque a performance do próprio Ocon não tá tudo aquilo, né? Sim. Mas eu acho que o Oli realmente se prova no ritmo de corrida dele. Porque mesmo que ele não tenha tido resultados muito bons de classificatória, eu acho que o Oli, ele tá brilhando nos grandes prêmios. Porque em nenhuma vez até agora, nesse ano, ele terminou uma corrida numa posição inferior a que ele classificou. Exatamente. Nossa, isso é legal. E ele também tá ali esperando alguém desocupar o assento da Ferrari, né? Então, o que eu acho é que ele seria o nome, entre aspas, mais certeiro do momento, caso daqui a uns 2 anos o Lewis aposente, pra ele pegar esse assento. E tem uma circunstância também que a Haas, que anda com o motor Ferrari, aquece os pilotos, tal e qual uma Williams para uma Mercedes, tal qual a Alfa fez pro Leclerc. Exatamente. Então tem esse componente também. E eu acho que ele tem muito jeito de Ferrari boy. Ele tem jeito de Ferrari boy. Vamos ver, o Dino vem aí na Fórmula 2 também, que é um queridíssimo da Ferrari. Então, eu acho que muitas coisas podem mudar nesse meio tempo, mas eu acho que se o Lewis aposentar em curto, médio prazo, o Oli seria o principal nome. E eu acho porque que é isso. Porque a Ferrari normalmente não promoveria um rookie Fórmula direto, 2 né? direto, né? Eu acho que não. E eu acho que é isso que o Oli vislumbra também, sabe? E com razão, né? Não tá vislumbrando uma coisa que... sei lá, não tá tirando da cabeça dele isso. Agora, uma coisa que a gente sabia, quer dizer, a gente apostava que daria muito certo era a relação dele com o Ocon. E... com certeza. Tá certo que o Oli tá chegando, então tem aquele esforço que a gente falou. E o Ocon tava precisando ter uma boa perspectiva ali na equipe, porque ele saiu da Alpine com... né, numa circunstância assim, meio que ninguém gostava, ninguém aguentava mais. Né, deram uma protegida no PR. Tem essa função do Ocon ser um piloto... não vou dizer que treteiro. Não vou dizer que ele não é amigo dos outros, mas ele não faz parte de alguns grupinhos, tipo o grupinho dos franceses, ele fica meio excluído. Sim. Tipo assim, os amigos dele ali são o Lance, era o Mick, que não tá mais no grid. O Mick visitou ele agora em Miami. Tava lá em Miami o Mick. Eu acho que o Mick foi deu um tchauzinho lá na Cadillac. Ele foi, na verdade. Não tô falando que a Cadillac vai botar o Mick. Eu acho que o Mick quis ser visto pela Cadillac. Isso, quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Assim, já sei. Tô em casa aqui sem fazer nada. Vou visitar meu amigo Esteban. Boatos de que terminou com a namorada também? É. Mas enfim, não sei. Nossa, ela parece seguido pra mim fazendo Get Ready. Eu gosto dela. Sim. E tipo assim... mas eles deletaram foto, né? Não se seguem mais. Tipo, não mudou. Eu acho certo. É isso aí, amiga. Não se abale. Sim, eu acho certo. Mas uma coisa que eu achei muito legal do Berman foi uma entrevista do Ocon sobre ele, já que a gente tá falando da relação dos dois. Foi pra um desses pre-races da Fórmula 1 TV. E o Ocon falou assim que ele ficou muito, muito impressionado com a qualidade das informações que o Berman já chegou sabendo. Ele falou assim, ele disse, olha, eu não vou nem comparar comigo, porque eu vou passar muita vergonha, porque quando eu cheguei na Fórmula 1, eu não sabia, assim, nem 1/10 do que ele já sabe. Mas legal isso. E claro, ele tava ali sendo agradável, sendo educado, mas também ele não falaria isso se não fosse verdade. E eu acho que deve ser verdade, sabe por quê? Porque ele era ele andou muito ano passado. Não, e assim, olha, ele era da Academia Júnior da Ferrari e ao mesmo tempo ele era reserva da Ferrari e da Haas. Pô, 2 equipes pegar o mesmo piloto pra reserva, o menino na Fórmula 2 ainda, tem que ter alguma coisa que essas equipes veem nele, além do super talento, sabe? Sim. E o Oli também, assim como o Kimi Antonelli, aliás, eles são besties, né? Sim. Também já tinha uma fanbase grande e eu acho que ele... foi o piloto que mais teve a oportunidade do povo da Fórmula 1 gostar dele antes de todo mundo. Sim. Porque ele teve 2 boas atuações, né? Antes da do Brasil, que não foi tão boa assim.
Mas, então assim, eu acho que ele já tinha uma fanbase grande. E eu acho que tem uma coisa que pode estar pegando ele. O quê? Porque ele tá fazendo uma temporada modesta, concorda? Concordo. Eu acho que ele conheceu o boom dos fãs. Ele conheceu o hype do anúncio. E agora que ele tá consistente numa posição ruim, eu não sei o quanto isso não abala internamente, entendeu? Eu não sei o quanto isso não pega o mental da pessoa. Eu acho que deve Sabe pegar. Esses altos e baixos. É que nem a Britney Spears falava, né? Que o... Vou fazer uma referência a Britney Spears agora. Free Britney, né, gente? Sim, porque a Britney, ela teve várias questões, né, pessoais. E uma das coisas que ela comenta era que, tipo assim, quando ela tava fazendo a residência dela em Las Vegas, que era show todo dia... Quer dizer, toda noite, aliás, né? Tipo assim, era aquele hype de tu tá fazendo uma super performance, super animada, todo mundo berrando teu nome, tipo assim, levantando teu hype. Aí terminava o show, tudo quieto, ela ia sozinha pra casa. Ela ia daquele super alto de estar no palco pra em casa, sozinha. Inclusive, tem vários estudos que hoje em dia associam isso aos likes e à interação nas redes sociais. Tipo, pessoas que são muito conhecidas, muito famosas, elas se alimentam muito disso. Porque é uma questão hormonal, inclusive, né? Tipo, isso libera, tipo... É uma recompensa instantânea, né? Exatamente. Eu não sei. Apesar de achar que o Berman tem lidado bem com isso. Não chegou no nível da Britney, né, pessoal? Não. E me parece que ele tá... Assim, que ele continua, entre muitas aspas, porque a gente não conhece eles, né, gente? Sim. Mas, assim, ele me parece que continua sendo a mesma pessoa. Sabe? Sim, tu vai ver uma concordo. entrevista dele em Miami, poxa, uma entrevista parecida com a dele da Austrália. Sabe? Nesse sentido que eu quero dizer. E outra coisa, eu acho que a gente até fez uma piadinha antes sobre o quanto que os ingleses dominam a cobertura de Fórmula 1. Porque mesmo as imagens que a gente vê, por exemplo, na transmissão, são iguais pra todos os países, né? Sim. Controladas pela Fórmula 1 diretamente dessa sede, na Inglaterra. E a Fórmula 1 tem um longo histórico de ter uma preferência dos ingleses, tarará. Inclusive, no começo, quando o pessoal começou a detestar muito o Max, colocavam muito a culpa na imprensa britânica e porque tal. Porque defendiam muito o Lewis e tal. Obviamente. E tinha uma questão local, né? Exatamente, mesma coisa com o Lando também, ano passado que ele tava disputando mais o campeonato com o Max. Mas essa questão, eu fico pensando o quanto que também essa baixada de bola do Oli Berman não é um reflexo, sei lá, alguma coisa meio protecionista dos ingleses, que são as pessoas que estão mostrando aquilo pra nós. Com certeza. De tipo assim, vamos baixar um pouco a bola do fulano, ele não tá tão bem, ele tá frustrando um pouco as nossas expectativas, então a gente não vai ficar mostrando cada rodopio que ele dá, que nem a gente mostra do fulano de tal, sabe? Os mesmos que não mostravam a comemoração do Piastri na penúltima corrida. E pra aí ele ficar como o frio calculista, né? E aí o Piastri fez o quê na última vitória? Fez uma dancinha. Fez uma dancinha. achei certo. Combinou com o homem do golfinho lá, Miami Dolphins. Falou, vou fazer. Tava com a namorada ali em Parque Fermé, fez toda a função, é isso aí. Aliás, vocês viram a piada... O Sérgio Maurício da Itália, ele falou, quando mostraram a Lily dentro do Parque Fermé, ele brincou assim, nossa, eu acho que a Lily tá trabalhando na McLaren, porque ela tá já do lado de cá. Sim, porque deixaram ela entrar pra lá, né? E aí... O Twitter levou a sério. O Twitter tava tipo assim, porque agora ela só tá trabalhando na McLaren porque o Oscar indicou ela. Eu vi Era uma piada! Eu vi a um burrice, tweet. senhor, a burrice. Eu vi um tweet de alguém dizendo que o pai do Oscar tinha pago o Zac Brown pra contratar a Lily. O que eu mais gostei foi do cara da Mercedes. Tinha alguém que já tinha trabalhado na Mercedes, ou uma coisa assim. Falou assim, vocês ficariam surpresos de saber quantas pessoas trabalham nas fábricas da Fórmula 1 sem uma indicação. Não, então... Porque assim, as pessoas... Eu achei certo. Se eu tivesse essa informação, eu teria tweetado isso. Então assim, porque as pessoas sensatas da internet, elas não estão falando a gente, óbvio que é brincadeira que nem a gente tá falando, né? As pessoas sensatas são tipo assim, olha, gente, e se for verdade, porque a gente não sabe se é verdade ou não, se for verdade, tipo, que bom pra ela. Não, e assim... se tá trabalhando é porque trabalha. Sim. Se não trabalha, é porque não trabalha. Se tá em todo grande prêmio acompanhando o namorado, é porque tá em todo grande prêmio. Se não aparece e decide namorar no off, é porque não aparece e decide namorar no off.
nunca vai tá bom pra quem não gosta, entendeu? Não. Nunca vai tá bom. E assim, também, acho que não dá pra gente ficar, tipo assim, ai, gente, se ela tá trabalhando na McLaren, é óbvio que é porque ela é merecedora. Tipo, a gente não conhece ela, sabe? Exato. A gente não tá dizendo que a influência das pessoas próximas a ela talvez não ajudassem, se isso for verdade. Com certeza. Mas, assim, olha, na vida real, vocês olham pro mercado de trabalho atual, é a coisa mais normal do mundo. Ai, o funcionário que o chefe gosta mais é o que vai ser priorizado numa coisa. O funcionário que é, sei lá, o padrinho do filho do fulano vai ser o que vai ser promovido. E o que é o amante? Ai, não pode falar isso. Ai, eu trabalhei numa empresa que tinha tanta gente que traía o pessoal com Se você acha que o seu cônjuge trai você em festa à noite... É porque você não foi meu colega de trabalho da empresa anterior que eu trabalhava. A sua empresa não te dá 1 hora inteira de almoço. Ai, bom, gente, enfim. Mas no geral, o início da temporada do Oli Berman foi um início de temporada não tão bom quanto a gente esperava que poderia ser, né? Mas eu acho que também que isso é resultado também um pouco das altíssimas expectativas que a gente tinha em relação a ele. Eu concordo. Porque eu lembro muito da gente falando, olha, o Oli vai ser o rookie mais experiente, ele tem que mostrar pra que veio. Isso aconteceu? Não, eu acho que o Kimi, eu acho inclusive que o Isaac Hadjar, falaremos dele, estão se mostrando com uma performance superior. Mas é o seguinte, eu acho que agora a gente poderia estender ao Oli as graças que a gente ofereceu ao Bibi, ao Kimi. Tipo assim, meu filho, tudo bem, tu vai errar, tu não vai ir tão bem. Acha logo o limite desse carro. Exatamente. Olha, tu começou agora, tu tá numa equipe que não tá ameaçando te tirar depois de 5 corridas. Então, assim, o importante é evoluir. E eu acho que ele tá indo bem nas corridas. Sim. Eu acho que ele ainda tá demonstrando o talento dele. E o carro não veio também tão bom quanto a gente tava esperando. Exatamente. E o one lap pace dele é um problema, assim como era, por exemplo, pro Oscar Piastri, que também tá aprendendo a classificar direitinho também. Sim. Já tá classificando bem. Agora, eu vou defender sempre que eu tiver a oportunidade o nosso lema da baixa expectativa e do bom humor. Sim. Por quê? Tu gostou que eu escolhi essa latinha aqui que achei a cor meio RB. Eu achei tudo. Não foi por isso que eu escolhi, tá? Só me dei conta agora. É pelo sabor. Uhum. A gente apertou com força o botão da baixa expectativa em relação a várias coisas. E eu digo pra vocês, a minha expectativa mais baixa era a do Isaac Hadjar, com um detalhe. Eu queria que ele fosse o que desse problema. Por quê? Por causa da função do Gabriel. Sim, porque nós, brasileiras passadoras de pano, a gente já tinha essa coisa, olha, o Gabriel e o Isaac eram os rivais da Fórmula 2, não acredito que o Isaac vai pra Fórmula 1 num carro melhor que o do Gabriel. Sim, mas enfim. O Isaac é um franco-argelino de 20 anos de idade, que dirige pela Racing Bulls, Visa, Cash App, blá, blá, blá. Tinha fama de nervosinho. Irritadíssimo. Brabinho. Porém, disputou páreo a páreo o campeonato da Fórmula 2 com o Gabriel, perdeu, é verdade. No último fim de semana, né, pessoal? No último final de semana. Porém, vem marcando pontos. Tem tido boas posições de classificação. Eu acho que ele tá indo muito bem e muito melhor do que a gente tá dando corda pra ele. Que eu acho que ele teve uma estreia de altos e baixos, que isso foi uma característica que a gente não viu nos rookies, na minha avaliação. Eu acho que, no geral, eles têm sido consistentes dentro no seu desempenho, seja lá qual esse da seja. sua característica. O Isaac, pra mim, foi o que mais oscilou. E eu esperava que mais deles oscilassem dessa forma. Sim. Sabe? Dito isso, eu acho que ele teve um primeiro fim de semana ruim, tava mostrando um desempenho bom de classificatória, de treino livre, mas ele rodopiou e bateu na volta de formação. Sim. Inclusive, teve aquele momento com o pai do Hamilton consolando ele, porque ele foi um menino, inclusive... Parece que faz muito tempo disso, não parece? Parece que faz muito tempo. E foi algo, inclusive, novamente, Helmut Marko criticou essa demonstração de emoções do menino. E todo mundo veio em defesa do Hadjar, eu acho que isso contribui um pouco também. Todo mundo, tipo, o Grid veio. Eu lembro muito do álbum. O Grid, os fãs... que o álbum também tinha uma questão pessoal pra defender ele do... Claro, mas assim, olha, o Grid, os fãs, a mídia... Gente, a mídia veio defender piloto, sabe? Então, assim, eu acho que essa humanização dele, junto também com, ele fazendo trendzinha de TikTok, ele dublando o áudio das Kardashians. É que eu acho que tem uma coisa muito, muito importante da gente considerar, que o Isaac, ele já era um bom piloto na Fórmula 2. E sim, a habilidade dele e o quanto ele era um piloto promissor, isso era muito pouco discutido. Se discutia muito coisas do entorno dele, de personalidade, de comportamento. E eu acho que tem 2 pontos muito importantes. O primeiro deles é que o Isaac entendeu
que ele tinha que melhorar o comportamento dele pra deixar que características valorosas aparecessem ao invés dele ficar com fama de barraqueiro. Perfeito. E ele fez esse ajuste. Sim. Ele não deu um defeito até agora. Sabe? Tipo assim, ele fez isso. Quem acompanhou a Fórmula 2 ano passado sabe do que a gente tá falando. Ele era furioso no rádio, ele xingava as pessoas, ele colocava a culpa nas pessoas que as pessoas não tinham culpa, sabe? E ele ajustou isso. E ajustar comportamento é uma coisa difícil, especialmente porque é um comportamento que vem se repetindo. Tu fazer uma vez é uma coisa. Agora, tu ajustar isso é difícil e ele tá fazendo. E tem um outro ponto que é o fato de que ele ia ser colega do Yuki. Que era uma figura que se juntou nele e os dois entenderam que se eles fizessem uma dupla carismática, ia ser muito bom pros dois. E eles entregaram muito isso, eu achei. Eu achei, inclusive, que eles se sentiram, assim, de, tipo, perder o colega. E eu lembro no primeiro fim de semana, que foi no Japão, inclusive, que o Yuki saiu, foi pra Red Bull. Sim. Eles tiveram um evento da Red Bull, aqueles showruns que eles fazem na cidade. E, inclusive, naquele evento eu lembro muito que, assim, a internet ficou muito feliz porque os admins das contas fizeram um TikTok, Reel, enfim, em conjunto dos dois. O pessoal ficou, a dupla ainda existe, tarará, tarará. Sim. Mas é porque o pessoal gostou muito deles. E eu acho que eles trabalharam tão bem em SF Grid que, veja, eu não acho que foi um transplante de personalidade. Não é uma pessoa diferente. Foi um amadurecimento. Um amadurecimento e também uma preocupação em mostrar um lado que talvez a gente não tivesse tanta familiaridade. Sim. E, inclusive, o Liam Lawson, que agora é o atual colega... Tá se esforçando também. Tá se esforçando e entendeu como que esse bom ambiente era legal pra todo mundo. Claro. Mas o Liam faz vários TikToks, né, gente? Vocês sabem disso. Ai, eu confesso que eu tenho dificuldade de assistir aqueles namorados dele e não há inveja. Não, Não há inveja. Não. Mas... Não, eu acho que o Liam tá numa fase complicadíssima porque o Isaac tá melhor que o Liam. Ele quase foi considerado rookie, né? O Liam por pouco não entrou no nosso review. Não, assim... E assim, o Isaac tá melhor que o Liam. Sim. Isso é inegável, porque o Liam tá, tipo assim... O Liam, ano que vem, acho que ele não tá mais no grid, se continuar assim, pelo menos. Concordo. Até porque o Arvid tá vindo aí, né? Mas aí a gente fala do Arvid nos rookies do ano que vem. Mas, se eu fosse escolher o melhor PR de todos os rookies, eu diria que é o Isaac Hadjar. Eu concordo. Qual tu acha que é o potencial do Isaac? Na minha avaliação, se ele fizer uma temporada como ele tá fazendo esse começo de temporada, ele vai ter feito uma temporada de estreia excelente. Sólida, consistente. Sabe? Eu acho pontuando. Que o Isaac tá numa equipe que, assim como vários outros rookies, a gente não pode considerar um pódio, uma coisa assim. Mas assim, marcando pontos com frequência, fazendo boas classificações, aprendendo coisas técnicas que ele precisa aprender, desenvolvendo as habilidades dele, sabe? E assim, a parte que mais... que eu menos gostava do menino, ele, pra mim, já tá feito, entendeu? Tipo assim, essa para, ele já fez, então... E eu acho que uma coisa que vai muito a favor do Isaac é o timing. Porque agora ele tá numa situação de que ele é um piloto bom, consistente, de fácil adaptação, numa Red Bull que precisa de piloto. Sim. Quem que eles vão colocar no lugar do Isaac? Ou melhor, se eles forem tirar alguém, eles tiram o Isaac? Eles tiram o Liam. Eu concordo. O Yuki, será que tá de saída da família Red Bull agora? Tudo indica que sim. Talvez. Então, eu acho que o Isaac, ele tá juntando uma ótima habilidade, consistência, com um bom adaptabilidade, momento, né? Com um bom momento pra estar na Red Bull. Eu vejo muito ele permanecendo, não só na Red Bull, na como família. na Fórmula 1, na família Red Bull, pelos próximos tempos, próximos anos, temporadas, enfim. Bom dia, Festers, a Giovana, a editora, tá aqui, 6 da manhã do dia que entra o episódio no ar pra avisar que acabou de ser anunciado que o Franco Colapinto vai sim substituir o Jack Durham a partir de agora. O episódio foi gravado ontem, inclusive enquanto a gente gravava foi anunciado que o Ollie Oaks tinha se afastado da Alpine. Mesmo assim, eu acho que os nossos comentários seguem pertinentes, então... Bom finzinho de episódio pra vocês, mas mantenham isso em mente que a gente não sabia ainda, ninguém sabia. E o australiano de 22 anos de idade, que dirige pela Alpine, por enquanto, Jack Durham. Por enquanto, gente, acabaram de anunciar que vai sair o Ollie Oaks. Quando a gente tá gravando o Durham deve ser o próximo, né? Quando a gente tá gravando esse episódio, a gente não sabe de mais nada, além de que vai sair o Ollie Oaks. Flávio Briatore, o que você está fazendo?
tá se promovendo chefe de equipe nesse momento. Mas eu tenho que dizer pra vocês que o Jack Durham, ele superou 100% das minhas expectativas. Porque a minha expectativa pra ele era completar as 5 primeiras corridas. Isso, ele já fez. Então, pra mim, meu filho, agora tá no lucro, entendeu? Se ele correu mais uma, foi meio por engano, tô achando. Mas o Jack, ele é de longe o rookie mais decepcionante dessa classe de rookies, né? É porque ele tá indo muito mal e não é só culpa do carro. Exatamente. O carro, ele não é lá uma flor que se cheire, mas assim, o Gasly tá consistentemente indo muito melhor que ele. Uhum. Claro que também é um piloto muito mais experiente, né? Isso também a gente tem que levar em consideração. Sim, mas, por exemplo, se a gente for pegar Abu Dhabi ano passado, que foi uma corrida que o Durham já fez, né? Foi uma corrida correta. Assim, não foi a melhor corrida do universo, a melhor estreia do universo, mas foi direitinho. Eu acho que declinou. E também não sei o quanto disso não é uma consequência de toda essa pressão midiática de vai sair, vai ficar, não sei o quê. O quanto que isso não afeta a performance do Durham também. É porque eu acho que as pessoas respondem de jeitos diferentes, porque são pessoas diferentes, né? Mas assim como teria a figura que, sabendo que tem 5 corridas pra se provar, seria, tipo, um estouro, seria maravilhoso. Tem a pessoa que fica tipo, são só 5 corridas, não tem o que eu possa fazer mesmo pra ficar aqui, então vambora. Sabe? Eu acho que o Durham tá nesse lado do 8 ou 80, eu acho que ele tá nesse lado do 80. Especialmente porque ele não estourou, não está sendo maravilhoso, né? Não está sendo maravilhoso. E o carro da Alpine não é tão carroça assim. O Carlos Sainz, ele acertou de não ir pra Alpine. Não eram só 4 décimos igual o Flá tava dizendo pra ele. Sim. Mas não é um carro que costuma, por exemplo, deixar os pilotos na mão. Sim. Por exemplo, como a gente falou da Stake. A Stake, às vezes, deixa o piloto na mão. Não tem o que fazer. Ou como a própria Alpine já foi em outras temporadas. Em outras temporadas, exatamente. Agora sim, se a gente for comparar ele com o Gasly, muito pior que o Gasly. Muito pior que o Gasly. Apesar deles serem, tipo, super amigos e terem uma relação legal como colegas também. E também porque eles já se conheciam do ano passado, que o Jack era a reserva da Alpine. Mas assim, eu não sei como é que tá o clima dentro da Alpine. Eu imagino que nesse momento seja a equipe com o pior clima interno. Eu tenho um detalhe muito específico também, que eu acho que o Flávio Briatore é uma figura que tenta implementar alguns métodos de trabalho da época que ele estava no auge da Fórmula 1 dele. Sabe? E eu acho que isso é uma coisa que enfrenta não só resistência, mas também enfrenta impasses dos tempos atuais. Tipo, não tem mais como ele conduzir certas coisas como eram conduzidas antigamente. Perfeitamente. E ainda assim, ele faz essas coisas. Ele tira o Ocon na última corrida, ele faz um contrato de 5 corridas com o Jack Durham, faz o menino fazer uma corrida a mais do contrato, começa a dispensar as pessoas, sabe? Então, assim, ele tem esse jeito meio torto e com esse jeito meio torto como justificativa, ele vai fazendo o que ele acha que ele tem que fazer. Sim. Sabe? E isso, eu pensando como funcionária, seria um ambiente que eu ia detestar trabalhar. Com certeza. Tipo, eu entendo que não esteja um clima bom nesse sentido. Com certeza. Mas é também um estilo de gestão que muita gente pensa, bom, mas certo vai dar. Eu vejo muito dos comentários, especialmente da mídia, enfim, da mídia gringa, comentando que assim, olha, não sabemos como vai vir o carro da Alpine nas próximas temporadas, não sabemos como vai estar o time, mas chegou o Briatore, então tem a mão dele lá, então ele vai fazer funcionar. Vai fazer funcionar. Mas sabe... De que jeito aí a gente não sabe, ou sabe e não gosta, né, mas enfim. Sabe, tá acontecendo no Grêmio agora, mas eu sou colorada, então vou fazer um parêntese rápido a respeito disso, porque isso já aconteceu no Inter várias vezes, isso é uma coisa comum dos times de futebol, e é comum também no mundo corporativo de uma certa forma, mas às vezes tá acontecendo um problema grande no time e tem que vir uma figura de fora que ele é o encarregado de fazer, entre aspas, o trabalho sujo. O que é o trabalho sujo? É limpar o vestiário, entendeu? Esse aqui é o fulaninho que fica contaminando os colegas, deixa eu levar ele emprestado lá para um outro time. Sabe essas coisas? E assim, veja, eu não acho que o Flávio faz esse papel no sentido de fazer o trabalho sujo, mas eu acho que ele é uma pessoa que tem uma visão do esporte e bem ou mal, ele viu de fora por muito tempo. Então, assim, eu acho que devem ter certas coisas que devem gritar aos olhos dele. Sim. Por exemplo, o Oliver Oaks, que até amanhã de hoje era o chefe de equipe da Alpine, ele traz como a principal boa característica do Jack Durham a capacidade que ele tem de, tipo assim, diluir esses ruídos a respeito dos contratos. Barulho. Tipo, gente, isso não pode ser a principal característica dele, entendeu?
Tipo assim, poxa, isso é uma boa característica, claro, se ele consegue dar uma bloqueada nisso e só trabalhar, mas vamos combinar que ele não tá conseguindo, né? Exatamente. E aí, será que ele não tá conseguindo porque como é que é essa rede na volta? Olha, se ele correr a próxima triple header já vai ser bem surpreendente pra mim. Especialmente agora que o chefe de equipe pediu demissão, sabe? Gente, pedir demissão é uma coisa significativa. Certamente ele não tá pedindo demissão pra fazer um sabático. Ele teria feito isso no final da temporada, ou então temporada passada. Sim. Ele não tá há tanto tempo assim na equipe. Ele entrou substituindo aquele homem com cara feia, o Bruno Famin. Né? Ele já entrou no meio de uma temporada. Então, assim... pra mim já tá no lucro, entendeu? Não, tipo perfeito. Assim... Não, e assim, pra mim, especialmente quando a gente vê no mundo corporativo ou numa empresa muito grande, uma figura muito alta pedindo demissão, entre aspas, do nada, parece muito... porque, nunca tipo, assim, do nada, né? Não, é porque vai acontecer alguma coisa que essa pessoa ou quer se safar, ou não quer ser associada, ou discorda e ela vai se retirar da situação. Sim. Então, assim, eu acho que não foi gratuito que ele fez essa saída agora. Com certeza não. Até porque deve ser um ótimo salário. Olha, o Oli, como dono de equipe, né? Ele é o dono, fundador da High-Tech, de várias outras categorias, mas enfim, Fórmula 2, tarará. Acho que ele não tava dependendo necessariamente do pagamento lá do Flávio Briatore. Mas, obviamente... Ele só queria o hype. Eu acho que ele tava lá pelo hype, pela diversão. Um rico que faz uma coisa só pelo hype e pedir pra sair é pior ainda. É pior ainda. Eu acho que agora é um ótimo momento pra gente trazer o quê? Vocês achavam que não ia ter, né? Olha só que altura do campeonato a gente tá nesse episódio. Mas tá na hora do Minuto Fernando Alonso. Porque... a última parte do episódio, nós vamos falar do Fernando Alonso. Porque, assim, a gente tá avaliando a performance dos rookies. E, assim, na real, o pior rookie até agora é o Fernando Alonso, né? 100 pontos, 2 DNFs, o que é isso? Assim, olha... A sorte do Jack Durham é que tem outro rookie pior que ele, né? Na real tá ele e o Jack Durham ali, né? Porque o Jack também tem 2 DNFs. Gente! E nenhum ponto marcado. Coligação dos haters of Alpine, eu achei. A Aston tá ruim, mas o Lance tá P10 no campeonato dos pilotos. Então, isso assim, quer dizer que ele marcou pontos esse Então, ano. assim, Fernando, é possível, sabe? Então, assim, vai ganhar o prêmio de pior rookie, Fernando Alonso, que é o eterno rookie da Fórmula 1. Mas, uma coisa que eu achei, assim, sabe, requintes de crueldade? Sabe o quê? Quantos pontos o Lance tem marcados no campeonato? 14! Bastante, mas em homenagem ao Fernandinho também. Claro! Gente, eu amei, tá? Se fosse 33 ia ser pior. Nessa nota, eu queria perguntar pra vocês o que vocês estão achando dos rookies. Pra vocês, quem é destaque? Vocês o que concordam vocês pensam? com o que a gente falou? O que vocês acham dessa avaliação? Quem é o rookie que mais surpreendeu vocês? Quem é que mais decepcionou? Como é que vocês acham que essa galera vai pra frente daqui a... Onde você se vê daqui a 5 anos? Onde é que eu vejo os rookies daqui a 5 anos, sabe? Sim. Comentem aí, vamos conversar com vocês sobre isso. Convido também todo mundo que está aqui ouvindo a nos acompanhar durante toda a semana nas outras redes sociais. Nós somos o @BeFast Podcast em todas elas. Muito obrigada pela companhia de vocês até aqui nesse episódio e em todas as nossas plataformas. É um prazer conversar com vocês. A gente se vê na quarta da semana que vem. Um beijo! Tchau!